Eu lembro de muita gente falando, reforçando que o começo da cidade foi é, ali, começo ali próximo da estação de trem, né? E que se deu porque eu acho que algumas famílias se instalaram ali perto, famílias de trabalhadores rurais, enfim. E é por essa linha aí. Porque teremos, pelas minhas pesquisas, começou pela estrada de ferro, noroeste do Brasil, antiga Nobre. Começou com a estrada de ferro, que cansa de Bauru, ligando Bauru ao Corumbá. Então Terenos aqui virou um polo aqui administrativo da ferrovia. Então teve essa estação Terenos, que hoje é saudade, né? Está de pé ainda. A estação Terenos, isso em 1914 começou esse. Então, desde aquela curiosidade, o pessoal vinha de fora, e aquela plantação de pés de eucalipto, ali na toda a estação antiga tinha, que você pode observar, aquilo era para espantar insetos, que tinha muito inseto, né? Espantar insetos, principalmente o pernilongo e o transmissor de outras doenças, através das suas picadas dos insetos. Aí começou por ali, porque posteriormente com a chegada aqui dos imigrantes, aí vieram alemães, italianos, búlgaros, japoneses logo depois, né? Mas principalmente esses mais recentes chegaram primeiro. Então com a chegada deles aqui em Terenos, formou-se uma colonização. Terenos começou a ser dividida em lotes, aqui a partir da estação de trem, descendo aqui em direção à Colônia Nova e à Colônia Velha. Hoje foram loteados em pequenos sítios e foram doados através de um projeto do governo federal, com o governo federal. Até então não existia o governo municipal, porque aqui era Campo Grande que administrava. Então, através do governo estadual e federal, foram doados esses lotes para essa colonização aqui, que foram principalmente aí os alemães e os italianos e os búlgaros. Tem muitas famílias aqui, ainda, descendentes dessa... Era bom, eu gostei muito quando eu vim para cá, eu trouxe meus filhos para cá, na época eles estavam precisando fazer faculdade. Eu vim para cá, que eu achei que era mais fácil. Um amigo meu mudou para cá, eu mudei, vim aqui, gostei da cidade, a cidadezinha tranquila, acostumado de São Paulo, aquele movimento, a loucura lá, muita... Depois foi obrigado a me ir embora de lá por isso, por causa da violência lá demais. Eles chegaram a ser assaltados lá, e tudo eu desgostei com aquilo, vendi tudo lá e vim embora para cá. Na escola que eu estudava, fundamental, tinha apostila, então tinha os conteúdos que vinham da base nacional. Então era aquilo que a gente estudava e fazia prova. E aí quando os professores falavam sobre outro assunto, sobre a cultura mais regional, era algo específico. E aí eram nessas datas especiais e, enfim, eu lembro de falarem muito mais sobre a história mesmo da formação da cidade e não levarem isso muita gente. É lamentável porque nós viemos de uma época aí que a estação era um ponto de encontro. Aqui os jovens da minha época, eles se reuniam, principalmente aos domingos, na praça, na igreja, claro, na igreja católica, que era predominantemente católica, a população na época, católica. Terminada a missa, ia para a pracinha, Praça Central. Na Praça Central, esperando o horário que esse trem, o trem que vinha de Corumbá, Campo Grande, ele parava aqui na estação de Terenos, ali por volta das 17h30, 18 horas. Era o horário que era atrativo a gente ir lá para encontrar a juventude e ver esse trem. No dia seguinte, ele descia em direção a Campo Grande, Corumbá, passava aqui por Terenos ali 7h30, 8 horas da manhã. Aí à tarde voltava. Era outro trem, né? Um ia, o outro voltava, né? Então, mas aqui na ida parava às 8 e no retorno aqui era 17h30, 18 horas. Era uma atração top para a juventude. Era o ponto de encontro da cidade. Era o ponto de encontro, né? Era o ponto de encontro. Era o ponto de encontro e desencontro também, despedida, né? A pessoa brigava com o namorado, com a namorada, largava, separava do marido, da esposa, pegava sua mala e ia para a estação. Eu fui de trem muitas vezes para Aquidauana, ele teve um tempo que morou lá, a gente ia de trem, ia para Corumbá, então era bom naquele tempo. Olha, eu que vivi isso aí intensamente, achei muito assim, foi uma falha, assim, eu creio, do setor público, que não investiu. As coisas mudam, sim, mas é possível você preservar algumas delas, você preservando. Por exemplo, em frente à estação ali, já que estou falando isso, em frente à estação, ali tinha a pensão da Dona Alice. O que era a pensão da Dona Alice? Seria hoje, respeitadas as proporções, um hotel de luxo, porque as pessoas chegavam na estação, descia, para o ponto de hospedagem, a pensão da Dona Alice. Hoje virou ruína, destruíram a pensão da Dona Alice. Eu tenho até uma tese, porque não foi destruída ainda, porque nós temos um ex-funcionário da ferrovia, que por amor, ele reside ali, reside naquela estação. Não fosse isso, seria igual às outras que eu conheço por aí ao longo dessa ferrovia, tudo em estado assim deplorável. Então eu creio que a partir desse momento, a tendência é preservar e dar ênfase nisso que sobrou. Porque o que foi destruído, lamentavelmente, já não tem retorno. Ficou só na memória das pessoas e em algumas fotografias que eu trago aqui na minha obra. Agora, a partir desse momento, é hora de se pensar, por exemplo, nós não temos aqui um lugar onde se guarda ferramentas antigas. Eu não vou nem dizer um museu, mas ferramentas antigas. Nós não temos um lugar onde se guarda material de produção própria. Por exemplo, esse meu livro, se guardado na minha casa.
E Café na biblioteca. em algumas pessoas aí, mas a pessoa perdeu o hábito de falar, não, lá tem um acervo lá. Você quer saber a história de Terenos, tem ali, tem um material, eu não sou o único, né, nem pretendo ser, mas tem um material lá para isso. Então fui perdendo, eu sou otimista, ainda há tempo de salvar. Eu acho que não tem tanto esse enfoque na cultura. Tirando, por exemplo, algumas escolas, mais escolas tipo, estaduais, escolas de tempo integral que trabalham algumas outras disciplinas, e aí é no mesmo jeito que eu falei, depende do professor querer trabalhar aquilo. Mas eu não vejo muito os jovens falando sobre isso e meio que aprendendo sobre isso. Na minha época também a gente não aprendia muito e era meio por fora também, que as pessoas, era quem se interessava, que sabia de fato. Que acaba faltando apoio em realmente utilizar esses espaços, tipo, em promover atividades para que aqueles espaços eles sejam utilizados e não fiquem só à mercê da sociedade utilizar como bem quiser ou não utilizar, enfim. Porque acaba que se não tem nenhuma atividade, ou as pessoas elas vão fazer mau uso ou elas não vão fazer mau uso nenhum, como eu tinha falado. Papai, eu trago aqui na minha obra o tempo aqui que Terense tinha a festa do arroz. Terense tinha a festa do arroz. Aqui tem em frente à escola Antônio Valadares, tinha a Vencedora, que era o nome da companhia. Tinha um apelido de Fujivara, mas era a Vencedora. Ali saía anualmente a festa do arroz. Era de 5 a 6 dias de festas continuadas. Porque Terenos era um grande produtor de arroz. O município de Terenos, com a imigração alemã e a italiana, e outros que chegaram aqui, a terra era muito fértil, muito boa para plantio de arroz e outros cereais também, mas o arroz foi o carro-chefe. Então se plantava arroz. E nada mais justo que comemorar essa safra, toda a safra, todo ano comemorava uma safra de plantação de arroz, e era dias e dias de festa ali animadas. Produzia muita coisa aqui, fazendo para cá, produzia. Arroz mesmo, tinha 4 máquinas de arroz naquela época, né? Todo mundo movimentava aqui, tinha muita plantação de arroz. E tínhamos também aqui, agregado a isso, tínhamos aqui o que a gente chamava de posto agrícola. Posto agrícola lá na região de hoje é o frigorífico ali, posto agrícola. Ali era um ponto de apoio para todos os produtores de arroz da região. Quando aqui em Terenos, a cidade, não tinha luz elétrica, tinha um motor que funcionava até as 8 da noite, a Vencedora ali já tinha um motor que funcionava 24 horas, porque tinha um secador, tinha aquele material, tudo tinha esse motor a diesel que funcionava 24 horas. Lá no posto agrícola tinha um motor a diesel também que fornecia energia para as vilas. Ali tinha várias casas ali, dos moradores, quem trabalhava na região ficava ali. E dava assistência para os produtores de arroz. O fato da cidade não ter nascido só tipo, por uma mistura de coisas, já é muito interessante. Tipo, de ter várias famílias que vieram de vários lugares, e tinha um arroz que era muito forte, mas vários outros tipos de produção assim, que tinha aqui. E aí ter se instalado bastante gente, ter tido essa pressão para que fosse emancipado de Campo Grande, isso já é uma história muito boa. Agora, eu falo, mas